Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou a Josiane Campos, psicanalista com atuação em varas de família, varas de infância. Estou muito feliz em começar essa live aqui com vocês, a última live da série Quando os Pais se Separam. Bom dia, Lara. Bom dia, Marília, Anne, Maria Gabriela, sejam todos muito bem-vindos. E a gente aguarda com bastante ansiedade aqui e alegria a nossa colega Vivian Moretti, para que a gente possa fazer um bate-papo bem gostoso, interessante, sobre avaliação psicológica em varas de família. Bom dia, Paulo, Suelen. Sejam bem-vindos. Lembrando que essa live, essa série de lives é em comemoração ao primeiro aninho do nosso canal Como Nossos Pais, né? O canal surgiu então há um ano. Nosso objetivo é tratar de assuntos relacionados ao convívio entre pais e filhos em contextos familiares mais complexos, como a adoção. E tem sido bem gostoso cada dia trocar um pouquinho e dividir. Vivian, tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Estava aqui Bom falando dia. para o pessoal que eu tô animada para essa live, que é a última live, Vi, dessa série Quando os Pais se Separam, e que é em Aham. comemoração ao primeiro aninho do canal. Então é um grande prazer te receber aqui para comemorar com a gente esse primeiro ano. Somos bebezinhos ainda, mas assim, bebezinhos em crescimento. E é muito bom, então, poder, né, conversar, trocar experiências com você, que é uma pessoa super competente e linda, além de tudo. Seja bem-vinda. Josi, nossa, também fiquei muito emocionada, muito feliz com o convite. Primeiro, né, pela questão pessoal, né? Você é uma pessoa muito querida e que está realizando um trabalho com muito desejo, muito sonho nesse canal. Então, para mim é um prazer muito grande participar da comemoração desse primeiro ano. Que E venham vamos muitos celebrar, outros. então. Celebrar, bater nesse papo, conversando sobre esse assunto que é bem complexo, bem polêmico. A gente já recebeu um monte de perguntas, né, a respeito da avaliação psicológica em varas de família. Mas antes da gente começar, vou te apresentar aqui, tá? Porque a Vivian, gente, ela é fera. Fera, a bicha é boa. Ela atua como psicóloga, né, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, compõe o Núcleo de Apoio Especializado à Criança e Adolescente, que é a equipe de psicólogos e assistentes sociais, né, trabalha com varas de família e varas de infância aqui na comarca de Londrina, e também ela atua na área clínica, né, pelo Nexo Instituto, é isso, né, o nome? Nexo Uhum. Instituto. E é graduada em Psicologia e em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e é mestre em Análise do Comportamento pela UEL. Isso é uma coisa bem legal também, para a gente já começar desmistificando esse negócio de assim, ou a pessoa é da psicanálise, ou a pessoa é da análise do comportamento, ou ela é humanista, enfim, porque assim, não que isso não seja importante, porque é a maneira como a gente olha para o sujeito, né, e entende, mas assim, algumas questões, elas não é que ela tem o campo teórico, mas tem o campo da experiência. E quando a gente está no campo da experiência humana, dentro ainda da área jurídica, né, que tem esse intercruzamento com o direito, tem várias outras questões que também precisam ser levadas em consideração, né, e que a gente conversa muito bem, na verdade. Muitas vezes as visões se complementam, inclusive. Com certeza, eu acho que é a lente com que você olha as relações, né? A tua abordagem. Mas não impede uma interlocução muito boa e muito, eu acho, necessária entre as abordagens quando a gente fala do campo jurídico, né? Uhum. Independentemente mesmo de área. A gente lida com os dilemas humanos, né? Eu acho que na justiça e na vara de Justamente. família mais ainda, né? Então, Uhum. questão de abordagem, ela é importante, é um olhar, mas ela não é o centro. Uhum. Acho que o centro é a gente tentar entender por que que essas discussões, esses dilemas surgiram na vida dessas pessoas
E como Uhum. será que isso pode ser aliviado, né? Como que isso Uhum. pode ser resolvido de alguma maneira? E principalmente de uma Uhum. maneira produtiva e saudável para a criança, saudável para os pais, para quem está envolvido. Pensando que dentro dos processos a gente sempre tenta visar o melhor interesse da criança, né? Sim. E é muito complexo porque a gente está no campo de uma disputa, né? A gente está no campo adversarial, da lógica adversarial do direito ali também. Hum. Conta um pouquinho para a gente, Vivian, da sua experiência, então, nos processos, né? Nas varas de família, para a gente Tá. começar. Bom, então nas varas de família, eu atuo há mais ou menos 4 anos, assim, entre infância e família, né? Nas varas de Uhum, família, o que a gente observa é que, na realidade, os processos e o atendimento psicológico, ele advém num momento de crise, né? São as crises uhum, das pessoas. Então, dos rompimentos conjugais ou do falecimento, enfim, de algum familiar, a necessidade de tutela, né? De alguma criança. Mas são momentos de crise, são momentos de adaptação, basicamente, que essas pessoas estão vivendo. E uhum, nesse período, cada pessoa reage de acordo com os recursos interpessoais que desenvolveu ao longo da vida, que aprendeu ao longo da vida, né? Então, uhum, quando há esse momento de crise, tudo isso vem à tona, inclusive para as crianças, né? uhum, Então, eu acho que esse é basicamente o campo. Então, a gente atende processos de guarda, processos de divórcio, de regulamentação de visitas, há algumas uhum, ações específicas de avaliação de alienação parental, de tutela de crianças, né, que precisam uhum. ter a sua vida também amparada, organizada por algum adulto, quando do falecimento de um dos genitores ou de ambos. Enfim, acho que essas são basicamente as situações. Uhum, as naturezas do processo. E acho que é legal também esclarecer para as pessoas em que momento, Vi, que o psicólogo atua, né? Faz essas avaliações. Que momento, porque lembrando que a atuação do psicólogo, né, nas varas de família é dentro de um processo. A gente está trabalhando dentro de um processo jurídico. Que o psicólogo é chamado a fazer uma leitura da situação, né? Uma avaliação. Uhum, Usualmente, pelo menos na comarca de Londrina, mas eu acho que isso é uma prática bastante já difundida, nós temos, primeiro, uma tentativa de conciliação entre as partes. Não sendo uhum, possível a conciliação, usualmente o juiz daí, então, determina, né, o estudo, visando uma análise global da situação ou algum ponto específico que ele tenha ficado em dúvida. Então, a função do psicólogo nesse contexto é justamente fornecer subsídios para que uhum, essa decisão seja o mais adequada possível ao contexto, né? Então, é fornecer elementos para que a decisão do juiz seja apropriada, uhum, para que ele possa tomar essa decisão, né? Aí a gente fala assim, no fórum, a gente atua basicamente com perícia, né? Então, peritos do juízo, do fórum. E tem também a figura do assistente técnico, né? Que daí seria o assistente técnico contratado pela parte para ajudar a parte justamente a entender o processo de avaliação psicológica que é realizado ali, uhum, eventuais dificuldades, eventuais problemas, inclusive nessa avaliação psicológica, fornecer perguntas, né, para que a situação fique mais esclarecida, então os quesitos. Então a gente tem também perguntas às para vezes serem esse outro respondidas na profissional. perícia, né? Oi? Perguntas para serem respondidas na perícia. Isso.
Lembrando que Aí, o assistente técnico é um profissional também da nossa área, um profissional né, psi, e então ele vai ter condições de elaborar perguntas mais voltadas para o nosso campo também. uhum, é Né? isso mesmo, né? E aí, esse assistente técnico, hoje o CRP já regulamentou, né? O Conselho Federal, na verdade, de Psicologia já regulamentou, ele não participa da avaliação em si conduzida pelo perito, mas ele toma conhecimento disso através do laudo. Pode haver também reuniões, né, entre o perito e o assistente técnico, e ele vai elaborar um parecer. Então, um parecer do trabalho do perito. E o perito, né, enfim, vai realizar a avaliação e fazer um laudo, né, um laudo que vai submeter Uhum. ao juízo. Ótimo. É, a Lara, aqui da Vincular, está comentando que é um trabalho ainda pouco conhecido, né? O trabalho do assistente técnico, até entre os profissionais da psicologia. Na sua experiência, Vivian, de atuação lá no fórum, você já teve, assim, algumas experiências com sendo perita e tendo assistente técnico no processo? Como é que é a relação aí entre o perito e o assistente técnico? Sim. Se puder contar. No fórum, eu acho que em Londrina essa atuação ela está muito pouco difundida ainda, né? Nesse Uhum. período que eu atendo ali no fórum, recebi assistente técnico só em processos da infância, né? Em Ah, da situações bastante infância. pontuais, Uhum. né? Em situações Uhum. pontuais. Na vara de família eu ainda não atendi caso com assistente técnico, mas a gente vê Ah, que em outras cidades, né, em outras comarcas, é uma realidade bastante diferente, principalmente nos grandes centros, né? Acho que essa, uhum. essa prática daí já está bem mais difundida, Mais já é muito difundida. mais. Uhum. Eu acho sempre importante e interessante, principalmente a elaboração dos quesitos pelo assistente técnico, né? Porque as perguntas que são feitas, elas podem direcionar, proporcionar uma compreensão muito mais completa da situação, né? A depender da pergunta realizada. E às vezes a gente sente que até por ausência de entendimento, né, da dimensão ou do campo da psicologia, o que pode oferecer em termos de resposta, às vezes as determinações ou os pedidos mesmo de advogado são muito vagos, né? Então, Uhum. analise a situação, realize um estudo, né? Claro, a gente vai tentar centrar a avaliação em pontos especialmente relevantes, né? E que Uhum. podem Direcionada. colaborar. Mas as perguntas realizadas, elas são uma importante sacada na realidade, né? Para as partes. Uhum. Então, acho que esse Com é um certeza. campo, acho que como a Lara, né, do Vinculare colocou ali, muito grande, assim, para explorar em Londrina, né? E na Uhum. região toda. Acho que ainda tem Sim. muito campo que está engatinhando aqui. É, a psicologia jurídica, ela tem crescido muito, né? Assim, tanto no campo de atuação, como na complexidade dos temas, né, Viva? Os temas, assim, à medida que a família também vai se tornando mais complexa, existem. Porque antes a gente tinha aquele núcleo familiar, pai, mãe, filhos, e aquilo era reconhecido do ponto de vista social, jurídico, e pronto. Hoje, como as configurações familiares tomam outras dimensões, a complexidade das relações também vai mudando, né, vai ampliando, e isso faz com que vários temas surjam, né, dentro do campo da família. Como você falou da alienação, né, a gente tocou na alienação parental, a guarda compartilhada, a disputa de guarda, inclusive, né, que antes, assim, separava, ficava com a mãe, né, se não era discutível. Agora se discute, né, e como é que vai ser, enfim. E até Uhum. falando nisso, uma das perguntas que surgiu, que eu tinha feito uma caixinha de perguntas, né, deixei lá nos stories, e surgiu uma pergunta assim, o que você avalia, né, quando... Mas uma pergunta bem genérica. O que vocês avaliam aí quando vocês estão na vara de família? O que é que vocês avaliam?
E uma outra pergunta que surgiu também, mais específica um pouco, é assim, o que que você leva em consideração, né, quando você está fazendo a sua avaliação técnica e psicológica, para indicar, por exemplo, que a guarda fique com um e não com o outro? É por aí que faz essa avaliação, enfim. Vamos Eu acho que conversar um vamos pouquinho disso? começar pela segunda pergunta, porque aí já Tá. direciona a outra, a primeira. Então, Uhum, quando o psicólogo faz a avaliação, a gente não direciona tanto assim. Então, a gente não vai falar uhum, para o juiz, olha, eu entendo que essa criança deve ficar com a mãe, né? Essa decisão, ela cabe ao juiz. Ela é uma uhum, atribuição da figura do juiz, né? O psicólogo vai fornecer elementos. Então, a gente vai fazer a leitura da relação daquela família, do funcionamento daquela família, justamente para ajudar o juiz a decidir isso, né? Com quem essa uhum, criança vai ficar. Então, o que usualmente a gente faz numa conclusão de uma avaliação psicológica em várias de família é analisar os dois contextos, contexto do genitor, contexto da genitora, a criança na intersecção desses meios, né? uhum, E aí tentar elucidar alguns aspectos para que o juiz tome a decisão, tá? Então a gente uhum. não é tão diretivo. Eu acho que se Sim. tem um ponto que nós somos mais diretivos é em casos de violência, né? Uhum, Quando há agressão, quando há situações de risco eminentes, né, para a criança, aí sim talvez o apontamento na conclusão seja mais diretivo por uma uhum, questão de proteção, mas a decisão em si fica para o juiz. Então, que sim. elementos a gente vai observar nesses dois polos, né? Então, primeiro, como eles se relacionam, né? Como eles se relacionam aquilo que a gente Eles que sempre você fala, fala, o pai e a mãe. isso, né? A divisão que eles conseguem estabelecer entre parentalidade e conjugalidade, né? Então, a Show. conjugalidade terminou, mas a parentalidade continua, né? Ou Como que esse deveria continuar, né, Vivian? precisa, né? Né? O ideal é que continue, né? Então, é entender como é isso para cada um, né, dos membros, Uhum, e o vínculo afetivo desses pais com os filhos. Eu acho que esse é o centro, né? Mas daí a gente vai esmiuçando alguns aspectos. Então, uhum, como o exercício das habilidades, das competências parentais por cada um dos genitores. Isso envolve questões muito básicas. Então, questão de cuidado com a criança, como é exercido, uhum, a questão de supervisão das atividades da criança, é, as estratégias disciplinares, enfim, uhum, o fornecimento de carinho, atenção, apoio, como isso é oferecido por cada um dos genitores, né? Que são as necessidades básicas da criança, né? A gente tende a falar as necessidades básicas e imaginar alimento, segurança, enfim, sono, mas na verdade o afeto é também uma claro, claro, é necessidade constitutivo, essencial né, e Vivian? fundamental, né? Então, Constitutivo, aham. esses são os aspectos. E aí também, um outro ponto que eu tenho visto, assim, uma relevância muito grande de ser avaliado é a questão da saúde dos membros da família, a Uhum, saúde psicológica, né? Então, por exemplo, alguns fatores psicológicos interferem nas competências parentais dos pais. Então, uhum, se uma mãe ou um pai vivencia um quadro de depressão, o que é muito comum em casos de divórcio, por exemplo, isso uhum. tem um impacto, né, nas questões parentais. Se vivencia Na uma maneira de situação, cuidar disso, né? sim, uma situação acentuada Uhum, de estresse, né? A gente vê, por uhum, exemplo, muitos casos hoje é muito mais falado, né? De mães, às vezes, que estão se sentindo desamparadas e precisam exercer a maternidade sozinhas, né? Então, as mães, uhum. tudo isso.
precisa ser considerado. Não quer Uhum. dizer que um pai ou uma mãe com depressão ou vivenciando uma situação de estresse mais aguda não tenham condições de ser pai e mãe, de Uhum. exercer essa parentalidade. Mas aí nós vamos indicar uma terapia, indicar um tratamento, para que isso Se for o seja caso, melhor né? tratado, Uhum. melhor Sabe que a absorvido. gente estava discutindo na live sobre parentalidade, teve uma live na segunda-feira, a gente estava discutindo esse ponto, né? Porque, Uhum, de fato, uma situação de separação, ela é vivida com muita dor, né? Essa dor, até um certo limite, a criança também precisa ter um certo acesso, assim, para entender o que está acontecendo. Mas uhum, ela não pode ser a ponto da criança cuidar da mãe ou do pai, porque o pai e a mãe estão muito tristes, então a criança se pôr na posição de cuidar. E também os pais, ainda que estejam vivendo essa dor, é, precisam ter, assim, o que a gente vê muito em que medida eles, ainda que estejam vivendo isso, conseguem exercer as funções parentais, né? uhum. Porque acho que é isso que você está falando. Tem algumas depressões que muitas vezes inviabilizam o exercício parental. E outras vezes não, ainda que os pais estejam tristes, nervosos, passando por situações, porque não tem como dizer que vai ficar zen, não vai, né? Se está numa separação, é um momento de transição, como você falou, né? No Sim, início da nossa fala, as pessoas estão passando por situações conflitivas ali. Mas em que medida ainda assim elas conseguem exercer suas funções parentais, né? sim. E isso é importante, né? Algumas Uhum, condições psicológicas, até psiquiátricas, são comprometedoras até do próprio autocuidado. Quando você não uhum, consegue se cuidar, como seria, né, a interferência disso em relação ao teu filho, né? Então, acho que tem gradações aí, né, que a gente pode uhum, falar. E dentro uhum, disso, então, também é uma função do psicólogo avaliar essa questão. A criança, uhum. ela também vivencia uma crise quando os pais se separam. Essa crise não é só dos genitores, né? Isso. Então, ela vivencia uma crise e muitas vezes o pensamento da criança, a forma como ele funciona, não consegue conferir uma clareza do que é só imaginação, do que pode acontecer e do que de fato pode Uhum, acontecer no concreto. Então, os sim. medos para a criança, eles são muito reais, né? E muitas vezes na separação vem medo de abandono, vem medo de ruptura de vínculos. Isso às Uhum, vezes é um medo abstrato, que a gente sabe que não vai se concretizar, mas às vezes, e a depender dessa dinâmica dos genitores, isso pode ser uma ameaça real, né? Então, sim. acho que essa a contribuição da psicologia nesse campo é fazer essa leitura também, né? Uhum. E Que dar à legal. criança a voz, né? A criança ali, ela tem um espaço para dizer o que ela está sentindo ou para se expressar de alguma maneira. Uhum. Talvez em outros momentos, ou sem a inserção do psicólogo no campo jurídico, teria dificuldade de ser oferecido esse espaço, né? Uhum. Ô, Vivi, então eu vou colocar uma pergunta aqui, mas também tem umas perguntas que as pessoas estão trazendo. Vou fazer todas aqui, a gente vê qual que é a sequência, tá? Eu não estou Nesse conseguindo gancho que acompanhar você está todas aqui, tá? Pode me Pois é, falando. nesse gancho que você está falando, né, da voz da criança, e isso é muito importante, porque ela é considerada, né, um sujeito de direito, então, quer dizer, ela tem direito a ser ouvida, enfim. Mas é uma pergunta que sempre surge, né? Com que idade a gente escuta as crianças, o profissional escuta as crianças, que idade a criança pode decidir com quem ela vai ficar. Uhum. Inclusive, esse é o vídeo mais polêmico que eu tenho no canal. Nossa, surge todo dia algum comentário lá sobre isso. Então, com que idade, que idade que ela decide, se cabe a ela ou não essa decisão, né? E aí tem algumas perguntas que as pessoas fizeram antes aqui, ainda relacionadas ao assistente técnico. É assim, se esse assistente técnico, por exemplo, se a pessoa contrata um psicólogo clínico, esse psicólogo clínico pode ser assistente técnico. Uhum. O assistente técnico, cadê? Deixa eu achar assim. Se o assistente técnico é imparcial, né, por ele ter sido contratado por uma das partes. Sim, Tá. ele é imparcial, ele está realmente a serviço de uma parte.
né? Uhum. E ele não, o trabalho do assistente técnico não é o trabalho da perícia, são coisas diferentes, né? Acho que você já colocou, já Sim. esclareceu. Mas aí tem essa perguntinha do psicólogo clínico, se ele pode ser o assistente técnico depois no processo. Vamos por Se partes, tem alguma então. dificuldade que surge no processo pelo fato de ter assistente técnico. Tá. Então, acho que vamos primeiro para a criança enquanto sujeito ali de direito, ser ouvida, decidir ou não com quem vai ficar. Acho que a minha resposta ela precisa ser, o nosso papel às vezes é justamente tirar da criança o peso da decisão, né? Ela Uhum. não vai decidir com quem ela vai ficar. Essa é uma decisão que cabe ao juiz, não ao Isso dá um alívio psicólogo. para as crianças, né? Às Não, vezes fala, não sou eu que vou decidir. Tem criança que faz até assim, né? Fica as aliviada. crianças precisam ouvir isso muitas vezes, né? Porque elas Uhum. estão envolvidas ali, às vezes sendo manipuladas, se sentem num cabo de guerra, né? Dentro de... Uhum. Então, não Vivenciar é um a conflito de criança, lealdade daí, né? É sim. importante. Os conflitos de lealdade, eles surgem, né? Podem surgir numa separação, a depender de como isso é manejado e de tudo que tem ao redor, né? A gente vai falar daí de um agravamento disso, que daí é uma situação de alienação parental, mas o conflito de lealdade é uma coisa natural, às vezes, que surge desse divórcio, né? Uhum. E ele é natural, mas não quer dizer que tenha que permanecer. Os adultos E, precisam ajudar a criança a resolver essa questão, né? E uhum. aí, então, o psicólogo, ele sempre vai ouvir. E eu falo assim, a criança, ela vai ser ouvida, e ela vai participar dessa avaliação desde muito cedo. Uhum. A gente, mesmo que ela ainda não fale, o psicólogo já pode utilizar de outros instrumentos para englobar a criança nessa avaliação. Então, observação da interação dessa criança com os genitores, a simples observação ou intervenção lúdica com a criança, Uhum. né? A gente pode observar aspectos de desenvolvimento mesmo em crianças muito pequenas, né? Bebês Uhum. um pouco maiores. Então, a criança ela faz parte dessa avaliação, né? A mesma coisa, né? Eu estou vendo a questão dos 12 anos, né? Muitas Uhum. pessoas, quando chegam para a avaliação, elas falam: ah, não, mas meu filho vai poder decidir quando ele tiver 12 anos. Eu Todo acho que dia a quase a gente criança escuta isso na vida. que fala assim: meu Deus, eu não quero completar 12 anos, porque essa decisão vai cair no meu colo, né? Então, não, o juiz pode ouvir, né? Ele pode ouvir Uhum. daí em audiência também, enfim. Essa criança pode ser ouvida, mas não quer dizer que ela vai ser a definidora, né? Uhum. A A decisão não é responsável dela. pela decisão. É. O juiz ganha Sim, bem para decidir, não é? Por que que vai dar essa decisão para a criança? A sim, gente ganha bem para ajudar a trazer os elementos para os autos para que o juiz possa decidir. A responsabilidade pela decisão não é da criança. A sim, criança dá a opinião dela, a criança falar o que ela sente. A gente está ali para ouvi-la, né? É muito importante. Mas o peso, a responsabilidade por uma decisão tão séria que cabe aos adultos, não pode ficar com a criança. A sim. criança, ela tem que ter espaço para ser criança. A criança Hum, precisa se desenvolver, precisa brincar, precisa estudar, ela precisa estar livre para isso, né? exato. E Esse é um agora, problema assim, do ela adulto. pode dizer também, ela vai dizer, ah, eu gosto da minha mãe, eu gosto do meu pai, eu gosto de ficar com a minha mãe, eu não quero ficar com a minha mãe, eu gosto de ficar com meu pai, não quero ficar com meu pai. Ela vai dizer coisas e a gente vai tentar entender se tem uma recusa, por exemplo, qual que é a origem dessa recusa, o que é que está acontecendo, enfim, né? Mas não é porque ela disse, eu não quero ficar com a minha mãe, e mesmo que a decisão seja essa, não vai ficar com a mãe, por exemplo, ainda assim não é porque ela decidiu, não é dela essa responsabilidade. Eu acho que esse é um dilema, assim, que
Eu acho que a gente precisa falar muito, porque as pessoas, elas não entendem que o peso dessa decisão para uma criança, mesmo uma criança, né, de 12 anos ali, considerada pela lei um adolescente, isso tem impacto psíquico muito grande para a vida da criança, porque gera culpa, gera uma responsabilidade, uma Uhum. inversão de papéis até, né? Que ela não precisaria passar. Isso é pesado, né? Sim, isso é muito pesado para a criança decidir. Ah, E ela Patrícia, tem até que tem uma ter. pessoa que colocou assim, ah, não é uma questão de valor de salário. Eu falei isso de um tom irônico, assim, mais Aham, provocativo até, mas é mais no sentido assim, de que é um peso muito grande para a criança, e justamente pela própria saúde da criança, pela própria saúde mental dela. É um peso de uma decisão que ela não precisaria carregar. Isso não sim, significa que ela não é ouvida, que é o que a Vivian está falando. Mesmo quando ela ainda não fala, ela participa da avaliação. E a gente percebe, assim, como é que são as interações, tudo isso a gente vai observando conforme avalia, conforme conhece a família, né, Vi? exato, exato. E então acho que isso é ponto pacífico, pelo menos no campo da psicologia, isso está muito claro, Uhum, né? E para os operadores do direito, eu também imagino que sim, né? Realmente houve uma transformação, né? Uma evolução muito grande. E ontem vocês puderam também abordar isso na live sobre a afetividade e o direito, né? Então, uhum. assim, o direito hoje já A abarca essa Elisângela está questão até aqui. Ah, tô vendo. Então, assim, o direito abarca isso e está cada uhum, vez mais sensível ao que institucionalmente a gente deve ou não deve fazer, sob pena de infligir uma dor, né, um sofrimento para a criança. Então, acho que isso tem uhum, evoluído muito. Agora, com relação ao perito e ao assistente técnico, né? Questionaram sobre se isso às vezes torna difícil, é isso, uhum, se isso às vezes traz problemas na avaliação psicológica. Eu acho que a dificuldade ela acontece quando as pessoas não têm a clareza das funções, né, do perito e uhum. do assistente técnico e tampouco acesso ou conhecimento das resoluções do conselho que norteiam essa atividade. Isso. Se há um desconhecimento disso, a preocupação é grande, né? Porque aí a pessoa vai Uhum, tentar filmar atendimentos, vai haver tentativa de estar presente no momento da avaliação, uhum, enfim, alguns fatores vão precisar ser manejados pelo perito, tá? Então, acho que é mais de um desconhecimento quando isso se torna uma dificuldade pelo desconhecimento. Quando as partes têm uhum. clareza dos seus papéis, eu acho que é produtivo para o processo, né? Pelo contrário, Isso. aí é muito bom, né? É bom para o Uhum. perito, porque a gente cresce muito com o debate, com as argumentações, né, no nosso campo, e Uhum. o processo ganha, né? Porque Inclusive com consegue os ter quesitos outras que são dimensões. trazidos, né? Oi? Quando o assistente técnico, inclusive pelos quesitos que o assistente técnico vai trazer para que essa Exato. avaliação aconteça. Então, esses quesitos, eles fazem com que, assim, a gente tenha um olhar na avaliação, né? Uhum. E o Que psicólogo, que é clínico, colabora. isso, e o psicólogo que é clínico, ele não pode ser assistente técnico da pessoa atendida ou, né, de quem com quem tem a relação próxima, tá? Uhum, Então, é uma figura à parte. Você tem o direito, enquanto pessoa atendida pelo psicólogo clínico, de solicitar um documento do teu processo psicoterapêutico, né? Isso é um isso. direito de quem é atendido por um psicólogo. E, inclusive, se você quiser disponibilizar isso em juízo, né, você explicando ao psicólogo que é essa função e o psicólogo tendo noção disso, ele vai fazer um documento, especificando a demanda, de onde veio, para onde vai, né, e poder falar um pouquinho do que você, enquanto paciente, né, Uhum, autorizou a falar, né?
porque a clínica tem a questão do sigilo, que só é rompido em caso caso excepcional, né? Caso que envolve risco para alguém, ou, por exemplo, um risco para uma criança. Então, acho que esse é um ponto que também a resolução federal do Conselho Federal já deixou bem pacífico. Também Uhum. não é um problema mais, né? Assim, não precisa ser. O que eu acho que para a gente deixar claro, assim, não é adequado você procurar um profissional na área clínica para que depois ele possa produzir um laudo para ir para o processo. Porque isso é uma Isso. coisa que às vezes as pessoas pensam, acho que né? Não, são funções distintas. Um profissional clínico, ele vai trabalhar com a criança, digamos que a pessoa leva a criança lá porque separou e está percebendo às vezes alguma dificuldade, enfim, para que se realize um trabalho clínico, né? Se o profissional, né, se solicita para esse profissional, olha, você pode fazer um relatório a respeito do atendimento que está sendo feito aqui? O profissional ele tem por dever fazer esse relatório, mas não necessariamente para ser inserido no processo, não necessariamente para levar informações aos autos, não é disso que se trata, né? O assistente técnico, ele é um psicólogo, então contratado pela parte, por isso realmente o trabalho dele é parcial, para ajudar primeiro, a colocar esses quesitos no processo. Que são os quesitos? São as perguntas a serem feitas, né, serem respondidas pelo perito, no caso você, né, Vivian, no decorrer da sua avaliação. E também, depois que você elaborou o seu relatório, né, o seu laudo, desculpa, seu laudo pericial, e foi encaminhado esse laudo para o processo. O assistente técnico, ele pode fazer a leitura desse laudo deve, ele é contratado para isso, e pode ser que ele encontre ali algumas situações que ele discorde do ponto de vista técnico. E aí, então, ele vai fazer um parecer a respeito desse laudo que foi produzido pelo perito. Né? Então, Exato. essa que é a função do assistente técnico. O assistente técnico, ele deve ser eticamente imparcial, né? Uhum, Então, assim, com relação ao tema, ele não pode manipular a leitura ou a interpretação da situação para favorecer o seu cliente, né? Mas ele tem uma função específica porque ele está auxiliando a parte nesse momento, no entendimento isso. desse processo e no direcionamento de algumas questões, né? Então, não é que o Tanto que, assim, um psicólogo processo tem, digamos assim, tem um assiste, perito, um perito que é designado pelo juiz e pode ter dois assistentes técnicos, um de cada lado. Então, de uhum, fato, a função do assistente técnico é parcial. E a gente está falando disso aqui porque é um trabalho ele ainda é pouco conhecido, né? Então, as pessoas têm bastante dúvidas mesmo, né? E tem uma outra questão, acabou de chegar uma aqui, laudos parciais apresentados por uma das partes no processo devem ser considerados na análise do perito do juízo? eu acho, todos os documentos que constam do processo, em alguma instância, eles nos auxiliam na avaliação. Uhum. É claro que ele vai ser olhado enquanto um laudo, um parecer parcial, né? Mas tudo isso acaba influenciando, né, a avaliação. Uhum. Ou a gente considera, assim, a gente lê sempre que tem os Uhum. documentos, né, no processo, a gente lê tudo, porque ajuda a entender o conflito, como ele está posto, e a Uhum. forma como as pessoas têm reagido a ele, né? Então, com certeza é utilizado. Não quer dizer que a gente vai ter a leitura igual, compatível, né? Isso, é. Mas a gente também se atenta a todas as argumentações colocadas. E tem de tudo. Essa pergunta da Cláudia me fez lembrar assim, de alguns casos que eu já atendi. Tem situações, gente, que o psicólogo já atendia a criança, ou vem atendendo a criança há algum tempo, e é alguém que tem uma visão global da família, né? Tem alguns psicólogos que conforme a gente conversa, a gente percebe que o psicólogo começou a atender a criança depois da separação e bem a pedido mesmo do pai ou da mãe para colocar no processo. Enquanto perito, a gente
leva em consideração, né? Em que momento esse profissional entrou na vida da criança, enfim. Uhum. Tem uma outra colocação que foi feita aqui, que também acho bem importante, que é assim, e quando você avalia que os dois genitores, o pai e a mãe, enfim, os dois têm condições, apresentam condições adequadas, e os dois exercem bem as suas funções parentais, e aí? Isso é ótimo. Como é que fica essa disputa? Quando isso acontece, a gente ressalta justamente isso, né? Hum, E aí, eles vão tentar encontrar uma melhor forma de resolver essa questão da guarda, né? O juiz e as partes, muitas vezes, quando isso acontece, pode haver uma tentativa de conciliação ali. Nas audiências, isso tem acontecido bastante, né? Depois que a gente uhum, entrega o laudo, os juízes fazem a audiência de instrução, por exemplo, e muitas vezes eu tenho tido feedback que há acordo, né, nessas audiências. uhum, Isso é muito bom, isso é o que a gente mais deseja. Porque quando as pessoas assumem, né, a resolução dos seus próprios problemas, eu acho que elas crescem pessoalmente, né, se responsabilizam, não ficam sujeitas a uma decisão de terceiros sobre a sua própria vida, né, sobre os seus uhum, próprios dilemas. Então, esse é o nosso sonho de consumo. Quando as duas partes, né, são competentes, têm interesse em continuar exercendo essa paternidade, essa maternidade, uhum, isso é muito bom para a criança. A gente vê que são crianças que ficam menos expostas à violência e risco, né? uhum. Violência, eu falo inclusive psicológica, tá? Aqui, daí, nas varas de família também, né? Que é a mais comum quando a gente trata de vara de família, né? Verdade, né, Vivian? O quanto as crianças estão expostas à violência psicológica justamente por isso, porque teve alguém que fez uma colocação assim, que a criança muitas vezes fica como moeda de troca, que ninguém pensa na criança. Então, a família se separou, às vezes o litígio é muito grande, por vários outros motivos, assim, às vezes financeiro, divisão de bens, uma série de coisas que acontecem na separação e as pessoas estão brigando muito. E aí a criança entra como mais um objeto de disputa. E Uhum. os adultos às vezes não se dão conta do quanto isso é prejudicial para a criança, né? E assim, Em às vários vezes, aspectos da vida. subversão total da ordem. Assim, uma subversão da ordem para quem está envolvido no conflito. Então, eu não tenho Uhum, dúvida, por exemplo, de que por um pai ou por uma mãe, muitas vezes o filho é uma das coisas mais importantes da vida, né? Mas às uhum, vezes as pessoas estão tão mergulhadas no conflito, sob efeito dessa disputa, né, da crise que se instalou diante da separação, que elas uhum, subvertem a ordem. O que elas mais deveriam proteger acaba sendo objeto e não sujeito de direitos. E aí, quando a gente uhum, coloca, estabelece essa ordem, né, mediante o relatório, mediante uma intervenção, às vezes dá um clique, né? A pessoa às vezes também uhum. entende, fala, nossa, eu não havia me dado conta de que fazendo isso, justamente eu estou prejudicando quem eu mais gostaria de proteger. E aí Proteger, é né? transformador, né? Isso é o relatório, a avaliação psicológica, ela pode ser transformadora. A própria intervenção judicial pode ser transformadora, né? O Vivian, e aí, assim, na sua experiência, porque tem muito isso também, a avaliação é um momento só de avaliação, ou é possível intervir também, colaborar para que esses pais, às vezes, consigam olhar para como eles têm feito? Eu acho que é um processo no fórum, né? É delicado, né? Porque você não tem a mesma condição de intervenção clínica. É outro setting, é outra função. Mas Uhum, as próprias perguntas que você realiza durante a avaliação, muitas vezes serve para reflexão pessoal, então não deixa de ser uma uhum, intervenção, né? E também existe a possibilidade de feedback posterior, né? Então, uhum, concluímos a avaliação, fizemos o laudo. É possível que a parte tenha um momento individual com o psicólogo que realizou a perícia para conversar sobre o laudo. E aí a gente pode uhum, dar feedbacks específicos.
ou a gente mesmo avaliando alguma questão muito pontual, muito específica, se colocar mais diretamente à disposição para conversar sobre esse aspecto com a pessoa que avaliou. Então, Uhum, embora seja um setting totalmente diferente do clínico, a avaliação psicológica forense, ela também é um instrumento que muitas vezes é de intervenção, né? uhum. Nesse sentido que você colocou, à medida que você pergunta, as pessoas podem abrir, assim, ampliar os olhares, né? Sim. Pode voltar um pouco para si, ver como que elas estão agindo com a criança, né? Em que medida elas estão colaborando para que a criança se desenvolva ou não. E acho que também quando os dados do atendimento com a criança são trazidos, né? Que às vezes os pais aí conseguem observar de fora como o filho está reagindo e entendendo tudo, né? Então, Uhum, isso também, às vezes, é impactante para alguns pais, né? uhum, entendi. E eu, uma pergunta que fiquei pensando, não uma pergunta, mas fiquei pensando aqui, né? Você falou que quando ambos os pais, quando se constata que ambos os pais é, exercem a sua parentalidade de forma efetiva, de forma saudável, mesmo assim eles estão em disputa, Uhum. né? Como que isso. Acho que tá tocando telefone, não sei se é o meu, se é o seu. Não é. Mas aí, assim, essa é uma pergunta, né? Quando se observa, né, na avaliação psicológica, enfim, que ambos os pais exercem a parentalidade de modo saudável, enfim, e mesmo assim eles estão em disputa. Uhum. Como é que fica, assim, né? Bom, quando mesmo assim eles estão em disputa, caso não haja um acordo, né, entre eles e ambos não consigam perceber, assim, né? Porque eu acho que tem essa questão. Às vezes os dois lados têm condições de exercer a parentalidade efetivamente, mas as pessoas, por estarem envolvidas no conflito, não percebem no Uhum, outro a competência para exercer a parentalidade, né? Percebem uhum, no outro um risco, uma ameaça à sua relação com a criança, né? Quando isso acontece, nós tentamos, né, pontuar isso em relatório, e aí, eventualmente, se não surge um acordo, se as pessoas não conseguem enxergar dessa maneira e estabelecer acordos, a decisão vem de cima, né? De fato, a uhum, decisão daí é terceirizada para o juiz. Hoje, a gente tem o Instituto da Guarda Compartilhada, né? Na uhum, verdade, ela é a regra. Se as duas partes têm condição de exercer bem a parentalidade, de cuidar bem da criança, essa é a regra. Então, é uhum, muito provável, né, que esse seja um caminho jurídico decorrente dessa avaliação, né, desse sistema. uhum, justamente. Porque daí se observa que ambos teriam essa condição, então por que não compartilhar a guarda, né? Para que ficar em disputa? Mas isso que Isso. você colocou é bem importante, é como se a pessoa visse na relação que a criança estabelece com o outro, o empecilho para o estabelecimento da relação dela com o próprio filho, né? Uhum. Isso. É, Sentem ameaçadas, né? Isso é um sentimento muito comum nos casos de uhum, separação. Sentem ameaçados, às vezes, pelo núcleo familiar que o outro construiu, né? Então, às vezes a outra pessoa teve outros filhos, enfim, está num outro momento. Ah, meu filho vai se apaixonar pelos irmãos e não vai mais querer estar comigo, né? Então, uhum, acho que são muitos os medos, né? Os fantasmas que as pessoas vivenciam nessas disputas. E tudo uhum, isso, a avaliação psicológica,
é olhado com muito respeito. Quando a gente faz uma avaliação, a gente não quer e não espera encontrar pais perfeitos, pessoas ideais, né? Esse eu acho que é um mito e é um medo muito grande quando as pessoas se submetem a qualquer avaliação, Uhum. né? Não é a nossa expectativa. A gente sabe que vai ter um monte de coisas que as pessoas não dão conta de fazer por N motivos, né? Uhum. Que vivenciam uma dor e às vezes essa dor impacta sim na relação, mas é por um momento transitório, né? É um momento específico ali do divórcio, por exemplo. Então, tudo isso é considerado, né? Não se espera a perfeição, né? Você não vai ser Isso é criticado muito esperando a importante perfeição. ressaltar, né? É muito importante ressaltar, porque as pessoas vão tão, assim, temerosas para avaliação psicológica, como se elas estivessem passando por um, sei lá, né, uma situação muito difícil, porque tá certo, é avaliativo, mas ao mesmo tempo é justamente para ver como é que as coisas estão, né? E o que pode ser melhor, enfim, qual que é a possibilidade das pessoas, né? Sim. A pergunta ali. Tem perguntas a respeito de se é feito uso de testes na avaliação. Uhum, Um comentário da Gabriela, que a guarda compartilhada depende muito, né, da relação entre as partes. E a doutora Cláudia fez uma pergunta também, se o que que a gente acha, o que que você enxerga com relação aos meios autocompositivos, né? uhum. Porque Eu será que acho, caberia ao juiz decidir ou envolver as pessoas para buscar uma solução? eu acho que, né, obrigada pela pergunta, doutora. Eu acho que a prioridade deve ser os meios autocompositivos. E a gente observa ao longo do tempo que houve já uma evolução, né? Como a gente estava conversando, houve uma evolução muito grande na priorização desses meios pelo próprio judiciário, né? Sim. É muito mais interessante que as partes cheguem a um acordo ou que elas percebam a forma, de resolver o problema que mais se ajusta à realidade delas. Habilidade Não delas, tem quem exatamente. conheça mais, né? Não tem quem conheça mais a realidade pessoal de cada um do que elas mesmas. Então, elas são as Uhum. pessoas mais potentes e mais competentes para resolver o conflito, em tese. Uhum. Quando elas não conseguem, é que precisa haver uma decisão judicial, né? Aí um estabelecimento específico visando a proteção da criança, visando a proteção ali dessas relações. Uhum. A proteção das relações, né? Uhum. E também nesse sentido, é sempre muito importante a criança ter a oportunidade de formar por ela própria a imagem do seu genitor, né? Genitor ou genitora. Normalmente, Uhum. quando ela está sob a guarda exclusiva de um dos pais e há esse conflito, né? Essa litigiosidade envolvida, ela vai formar a impressão dela a partir do genitor cuidador, né? Então, Uhum. muita raiva, se ele está com muito ressentimento, vivendo muito intensamente esse conflito, a criança também vai absorvendo essa leitura da Isso dá relação, certo, né? Isso. né? E é muito importante nesse sentido que as decisões judiciais promovam justamente o contato da criança com o outro genitor, para que ela, por ela Uhum. mesma, vivencie essa relação com as qualidades e os defeitos próprios dessa relação com o outro genitor, Uhum. para que ela forme a própria interpretação, né? A Sim. própria a Essa imagem oportunidade, de um né? ou de outro. Uhum. Né? Por isso, a busca pela preservação das relações, pelo menos pela oportunidade, né, de que isso aconteça, Sim, né? salvo casos excepcionais, né, de risco. Uhum. Lembrando, gente, que as situações de risco é, existem, elas existem, às vezes são graves, mas não é a realidade da maioria das situações das varas de família, né?
É mais o medo, né? Eu percebo que é mais assim, as pessoas imaginam um risco muito grande, mas isso é mais Uhum, do medo, né? Da forma como elas estão vivendo o litígio, do que talvez de um dado concreto, né? uhum, sim. É porque justamente pela intensidade, né, dos afetos nesses momentos de crise, né, como a gente tinha falado no início. O Vivian, e aí tem aqui, deixa eu ver, tem mais uma perguntinha. Ah, mais uma vez perguntaram a respeito de utilização de testes no Ah, momento é. da avaliação. Uhum. É, E eu acho que vai ser a última pergunta, porque já está quase terminando. nossa, passa Nossa, voando muito mesmo. rápido. Boa. Mas assim, a utilização de testes, ela é possível. Aham, Existem alguns instrumentos que são mais específicos da realidade jurídica, né? Então, por exemplo, um deles que eu acho interessante é o inventário de estigos parentais, né? Que uhum, vai me ajudar a ter uma leitura de como esse pai, essa mãe exerce a parentalidade. O SARP, que é um sistema também de avaliação das relações parentais e dessas relações uhum, com a criança. Esse instrumento, ele tem um recurso que é muito interessante, que todas as vezes que eu utilizei eu achei fantástico, que é o meu amigo de papel com as crianças. uhum, Eu acho que ele, assim, é meu xodó, porque realmente faz a criança conversar sobre as coisas do divórcio de uma maneira leve. Então, acho uhum, que são possibilidades, são instrumentos. Mas o que é mais comum e o que é mais utilizado no dia a dia são entrevistas, observação, né? E as uhum, entrevistas daí individuais ou conjuntas da criança com algum dos, né, das figuras de cuidado, entrevistas com a família estendida, né? Não só com o uhum. pai, a mãe e a criança, contatos com serviços que a criança frequenta, então escola é uma parceira muito importante no processo de avaliação, né? Porque a gente tem muito acesso a dados do desenvolvimento da criança, de como ela Uhum, está de um modo global a partir da escuta da escola. Então, acho que é isso. uhum. Um instrumento que eu gosto também, que também ele ajuda a ampliar o olhar, né, que a criança tem sobre as relações familiares, é o de desenho e história, do Walter Trinta, né, que ela Então tem. aí eu acho que assim, e essa é uma questão também que a Ele não é um abordagem teste, mas ele é um influencia, né? instrumento. Aham, Isso. Cada profissional tem autonomia para escolher as técnicas mais adequadas para avaliação. Então, aham. aí todos os instrumentos psicológicos, de certo modo, né, estão à nossa disposição, né, Josi? E a Para gente uma avaliação. acaba priorizando instrumentos em que o tempo para aplicação, assim, não seja muito grande, porque é um volume muito grande de processos, né? Sim. E são mais em situações, assim, ou que resta alguma dúvida, ou que a gente quer confirmar algum ponto, né? Uhum. É isso Mas, Vivi, mesmo. eu acho que, assim, a gente vai encaminhando aqui para o final, Tá. por conta do tempo, do horário mesmo, né? E eu quero, assim, agradecer muito a sua presença e agradecer muito a oportunidade de trocar aqui experiências e a gente falar um pouco mais a respeito, né, da avaliação psicológica, trazer luz a esse campo. Uhum. Acho que a gente permeou vários pontos aqui, né? Não sei se tem alguma coisa que você quer colocar aqui para a gente finalizar também. Não, também só agradecer, Josi. Eu acho que às vezes são momentos que a gente não consegue no dia a dia, né? De tão corrido que é. Aham. E de tanta troca e com essas perguntas que foram muito boas, né? Então, muito obrigada por me permitir participar aí desse momento, né? Foi Ah, eu que muito legal, agradeço. Foi muito maravilhoso gostoso. mesmo. Gente, muito obrigada também pela presença de vocês aqui, né? Se tiver alguma pergunta que de repente a gente não conseguiu responder aqui, deixa nos comentários que daí depois a gente vai respondendo. Também vai ficar disponível no IGTV. Um grande beijo, Vivian, e até uma próxima. Tchau, Obrigada, gente. até. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.